Olá, tudo bem com vocês? Sejam todos bem-vindos. Sou a professora Andresa Xavier, professora do componente de Geografia. Vamos verificar o número da nossa aula, o nosso objeto de conhecimento e também o detalhamento dessa aula. Então, temos aí o objeto de conhecimento, processo de formação, constituição e transformação de diferentes sociedades humanas e suas formas de organização política, Estado, poder, democracia, autoritarismo, patrimonialismo, populismo, etc. Em âmbito local, regional, nacional e global, bem como o papel desempenhado pelos sujeitos e coletividades mediante os valores morais, éticos, estéticos, culturais e políticos. E o detalhamento da aula de número 15 temos conflitos agrários, estrutura fundiária e a luta pela terra. Então essa é a nossa aula e vamos aí a mais uma aula de geografia. Muito bem, então vamos iniciar aí a nossa aula, né, onde nós vamos falar sobre os conflitos agrários, vamos falar, relembrar, né, alguns conceitos também aí dentro da geografia, para a gente entender um pouco mais deste assunto. Então vamos iniciar falando sobre os conflitos agrários. Trouxe aí um mapinha para vocês observarem, para a gente entender um pouco mais sobre o que vem acontecendo, né, no território brasileiro. Nós temos desafios no âmbito rural no Brasil, né, persistentes, se a gente for, inclusive, observar, né, fazer uma análise, como a gente tem aí no mapa das mortes por conflito no Brasil no período da década lá de 85 até o ano de 2016. Né? E aí a gente vai observar conflitos ocorrendo em vários estados, né, devido à questão da distribuição de terras, né, que vai provocar aí conflitos nas áreas rurais, né, e muitas das vezes levando aí à morte de muitas pessoas. Aí a gente tem as áreas onde há essa concentração de terras, onde a gente vai observar as atividades do setor primário, né, como as atividades econômicas voltadas para a pecuária, para a agricultura, e aí a gente consegue ter esse entendimento, né, da questão dessa distribuição de terras, que a gente também vai falar como é que se dá essa distribuição de terras no território brasileiro. E aí a gente observa as cores mais claras, né, até 10 mortes por conflitos, né, e aí a gente vai observar dentro do território brasileiro, a gente tem ali essas cores mais claras ao norte, nordeste do Brasil, aí a gente tem de 100 a 200, de 40 a 99, de 11 a 39. E as cores mais fortes aqui com mais de 500 mortes por conflitos aí relacionados à terra, onde a gente observa aí um número bastante diferenciado, né, do que a gente tem ali no sul, sudeste, e aí a gente tem a questão dessa distribuição de terras de forma desigual, que a gente pode observar. E também a presença das atividades, né, da mineração, atividades da pecuária, entre outras atividades econômicas que a gente poderia pontuar, né, como é o destaque aí dentro desse mapa no estado do Pará, ali do Mato Grosso do Sul, entre outros estados, tá bom? Então, apenas para a gente observar com relação a essa desigualdade, né, com relação a essa distribuição de terras dentro do território brasileiro, onde a gente também vai falar sobre a reforma dentro desses conflitos, né, que a gente observa. E esse problema, a gente vai observar que não é um problema, gente, que desde esse período, né, da década de 80 até os dias atuais, a gente observa lá na história, quando a gente fala sobre a distribuição de terras, onde os colonizadores chegaram aqui no território brasileiro, né? E aí a gente tem ali uma distribuição de terras em capitanias hereditárias, né? Então esse problema ele teve início na década de 1530, justamente com o estabelecimento
das capitanias hereditárias e também a implementação do sistema de Sesmarias, né? E aí a gente observa aqui no mapinha, olha, a gente tem um mapa aqui mais antigo, né? Mas ao observar esse mapa, e se a gente for fazer um comparativo também com os mapas atuais, a gente percebe aí como é que se dá a distribuição de terras em capitanias durante esse período. E aí, se a gente for observar, já é um problema, né, que já vem aí de muitos anos, onde foi feito essa distribuição de terras em capitanias hereditárias, e aí a gente tem a presença dos latifúndios, né, dos latifundiários, que eram ali poucas pessoas que ficavam com grande parte dessas terras, né? E aí a gente passa a observar dentro da história a questão dessa má distribuição de terras dentro do território brasileiro. E aí nós temos a violência no ambiente rural, ela acabou intensificando, né, com a independência do Brasil, aí a gente tem várias questões que ocorreram durante esse período, no ano de 1822, onde a gente vai observar essa demarcação, essa delimitação desse território, dessas propriedades, os conflitos que ocorreram ali durante esse período, né? E aí a gente tem ali vários conflitos, assassinatos que ocorreram com relação à demarcação das propriedades rurais, né? Até porque a gente ainda não tinha ali uma distribuição dessas terras por conta do período aí das capitanias hereditárias, né? Onde nós temos a concentração de terras nas mãos de poucas pessoas. E se a gente for comparar o que a gente percebe hoje, a gente ainda tem esses latifúndios nas mãos de poucas pessoas, que é quando a gente fala sobre essa distribuição desigual das terras dentro do território brasileiro. E aí nós temos outras questões no meio rural, né? A gente volta ali a mais um mapinha, né? Observando os problemas que perduram também até os dias atuais, que é a utilização da mão de obra escrava, né, com a exploração dos trabalhadores, a utilização também da mão de obra infantil, ocasionando, além dessa má distribuição de terras, né, ou essa concentração de terras, outros problemas também ocorrendo no meio rural, que vai ocasionar aí também diversos conflitos agrários, né? Aqui também a exploração de trabalhadores, né? É bem difícil a gente pensar que nos dias atuais a gente ainda tem o trabalho escravo, né? Se a gente for olhar aí nas notícias, sempre acontece, né? De alguma fazenda onde foi descobertas pessoas que estavam ali em situação de escravidão, né? Então, essa exploração de trabalho dos trabalhadores, a mão de obra infantil, são problemas que no campo perduram até os dias atuais, né? E que mesmo após aqui a abolição da escravatura no ano de 1888, o Brasil ele ainda enfrenta diversos problemas, né? Com condições análogas à escravidão, pessoas que estão ali em péssimas condições. Aí nós temos no mapinha, olha, o total de pessoas ocupadas com 5 a 17 anos. Aí a gente tem um quantitativo da população, a quantidade maior de crianças, de adolescentes. Nessa situação, a gente observa ali em Minas Gerais, em São Paulo, e aí a gente tem os outros estados, cada um com o seu quantitativo, os seus dados, né, relacionados a essas pessoas que estão nessa situação, que ao invés de estar ali na escola, em outras condições, ou até mesmo pessoas acima de 18 anos, né, que estão ali em condições que trabalham no campo, mas que muitas das vezes ainda são colocadas nessa situação aí de escravidão, né, que não recebem ali o seu salário como é para ser feito, que não tem ali os seus direitos trabalhistas colocados em prática, né? E também pessoas em situação que não sabem ali dos seus direitos, pessoas que são enganadas, entre outras condições, levando também a conflitos no meio rural. E aí nós temos os conflitos pela posse de terras, a gente vai pontuar alguns deles, aí a gente pode observar
a questão dos poceiros e grileiros, né, que vão ali pegar aquele pedaço de terra e depois eles vão passar aquela terra adiante, né? Muitas das vezes pega aquela terra, compra por um preço menor daquela pessoa que não tem ali muitas condições, né? Envolvendo também povos indígenas, onde a gente vai encontrar também a questão de outras pessoas invadindo esses territórios. A gente também observa os seringueiros, né? Onde a gente tem uma maior quantidade de pessoas envolvidas em conflitos relacionados à terra. A questão também aqui dos pequenos proprietários legais, que muitas das vezes estão envolvidos com esses poceiros, com esses grileiros, que tomam conta ali daquela terra e vão passar aquela terra adiante, né? E muitas das vezes passando aquela terra adiante para latifundiários, né? Para atividades maiores, aí, seja da agricultura e também atividades da pecuária. E aí a gente tem também, dentro desse conflito pela posse de terras, a gente fala sobre a questão das lutas armadas, né, que a gente inclusive observou lá no mapinha, levando aí a morte, os conflitos de uma forma geral. E aí, observando esses conflitos pela posse de terras, né, a gente fala sobre a questão da estrutura fundiária no Brasil, né? Nós falamos sobre as condições do trabalho, falamos sobre a concentração de terras, né, nas mãos de poucas pessoas, desde o período ali da colonização, onde teve ali aquela divisão do território em fatias, né, como se fossem fatias de terras, no qual nós chamamos de capitanias hereditárias. E aí a gente fala sobre a questão da estrutura fundiária, né, no território brasileiro. E aí nós temos, a gente pode pontuar a estruturação, como é que está dividida essas propriedades rurais, né, que seria essa estrutura fundiária. E aí o que a gente observa, né, sobre essa divisão dessas terras, dessas propriedades rurais, né? No Brasil, o que a gente tem? Uma elevada concentração de propriedades, onde a gente fala sobre essa concentração de terras, sobre essa desigualdade dentro dessa distribuição de terras, né? E aí a gente tem também as atividades, né? Ou seja, a predominância da produção do que vai ser cultivado ali na atividade da agricultura, o que vai ser feito ali dentro da pecuária e também na mineração, no extrativismo de uma forma geral. A gente tem as atividades voltadas para a exportação, ou seja, aqueles pequenos produtores, né, os pequenos agricultores, eles não estão aqui dentro dessa produção destinada para exportação, até mesmo porque eles não possuem terras para essa atividade, a questão também de capital, né, de ter dinheiro ali, principalmente por conta dessa concentração aqui dessas propriedades, né? Então a gente vai observar essa má distribuição, essa concentração de terras dentro do território brasileiro. Então, quando falamos de estrutura fundiária, a gente está falando dessa distribuição, dessa estruturação, né? Como está dividido essas propriedades rurais. E aí a gente observa esses problemas dentro do território brasileiro. E aí, para uma classificação, né, para a gente observar essa estrutura fundiária do Brasil, a gente tem essa classificação, olha, essa padronização dos imóveis rurais, né? Aí a gente vai observar como é que estão divididas, né? E aí a gente tem essa padronização dos imóveis rurais, denominadas de módulo rural e fiscal, né? Que a gente vai falar sobre cada um deles. E para estabelecer esse módulo rural e fiscal, a gente vai observar alguns aspectos, né? Para essa distribuição de terras, né? De como é que está essa estrutura fundiária dentro do território brasileiro. E aí a gente vai pontuar a localização, então isso acaba contando, né, com relação a essa estrutura fundiária, a essa divisão de terras, né, dependendo de onde aquela terra, aquela propriedade, aquela terra está localizada. Aí nós temos também a questão da fertilidade e do clima daquela região, que vai acabar contando também para esse estabelecimento desse módulo rural, fiscal, né?
E a gente tem também o tipo de produto cultivado, né? Então, são os 3 principais aspectos que a gente vai aí observar dentro dessa estrutura fundiária do Brasil. Então, localização, fertilidade e clima, tipo de produto cultivado, né? Então, a gente já percebe aí, dependendo da localização, da fertilidade, do clima e do tipo de produto cultivado, se essa atividade ela vai estar voltada para a exportação, né, de grandes terras, grandes latifúndios, os seus latifundiários, ou as atividades voltadas ali para o pequeno agricultor. E aí nós temos a estrutura fundiária, né? Como é que se dá essa divisão de terra? Então, após essa padronização, depois que foi verificado aí essa localização, o clima, se aquela terra é fértil ou não, a gente tem essa implementação dessa padronização, algumas categorias de propriedades, né? Então, a gente define como minifúndio, aí nós temos latifúndio por dimensão, latifúndio por exploração e empresa rural, dentro dessa estruturação aí de terras no Brasil, tá bom? Vamos observar os minifúndios, como é que eles foram classificados. Os minifúndios são pequenas propriedades rurais, né? Responsáveis pela produção de cerca de 70%, 70% de todo o alimento consumido no país. E aí a gente tem também, dentro dessa característica do minifúndio, né, que são terras menores ou pequenas propriedades aqui, como a gente colocou, a gente vai observar as atividades como aí na imagem, né, em geral, a gente tem aqui mão de obra familiar, tá bom? Então, são as pequenas propriedades que a gente vai diferenciar, por exemplo, aí na imagem do latifúndio, onde a gente tem porções de terras maiores, né, com mais hectares, com outras atividades que vão ser desenvolvidas. Então, o minifúndio, como a gente já pode perceber, a gente tem o consumo dentro do país, né? Então, já não vai ser uma atividade que vai ser desenvolvida ali naquelas propriedades rurais para exportação, e sim para o consumo interno, certo? Vamos observar agora os 2 tipos de latifúndios, né? Nós temos aí o latifúndio por dimensão, onde a gente vai observar as características, onde nós temos aí grandes propriedades rurais. Então, já percebam que a gente já tem aqui outro tipo de estrutura fundiária com relação ao latifúndio por dimensão, tá bom? E aí a gente vai observar as diferenças com relação ao minifúndio, tá bom? Aí a gente já vai ter atividades que já vão ser vinculadas aqui, olha, à agroindústria, né? Lá no minifúndio a gente tem o quê? A mão de obra familiar. Então, ali aquela família atuando naquelas terras, cultivando e comercializando com o mercado ali local, né? Mercado local, regional. E seus produtos, geralmente, no latifúndio por dimensão, aqui a gente já tem uma diferença, ele vai ser destinada ao mercado externo, né? Aí a gente pode colocar o exemplo para o cultivo de soja, o cultivo do milho, o cultivo do algodão e também ali a pecuária, né? As atividades da pecuária de corte, com a exportação também de carnes aí para o mercado externo, né? Ou seja, para outros países, diferentemente das características que a gente vai observar no minifúndio, tá bom? Vamos observar agora o latifúndio por exploração. Aí a gente tem as características de cada um deles. Esse tipo de propriedade, ele tem como característica ali a improdutividade, né? Lembra que a gente falou lá no início dos poceiros, dos grileiros, com relação aos conflitos? Aí a gente tem a atuação deles, né? Então, o proprietário ele vai adquirir ali essas terras que são improdutivas. Aí aqui a gente também cai sobre aqueles 3 pontos ali para definir se é um minifúndio, latifúndio, onde a gente falou da localização, da fertilidade, né, daquele solo, do clima, geralmente onde a gente tem ali um clima com temperaturas mais elevadas, pouca chuva, a gente já vai ter terras menos produtivas, né, menos férteis. E aí, o proprietário, o que ele vai fazer? O proprietário vai adquirir essas terras com o intuito
de desenvolver aqui, olha, a especulação imobiliária. Então, ele vai adquirir essa terra, ele vai comprar aquela terra, mas ele já tem um outro objetivo, diferentemente do latifúndio por dimensão que a gente viu anteriormente, onde ele vai produzir, ele vai cultivar ali naquela terra, e a atividade, diferentemente do minifúndio, voltada para a exportação, tá bom? Então, aqui a gente não observa a intenção de praticar a atividade da agricultura, né? De cultivar essas terras, produzindo emprego, impostos e colaborando ali com o crescimento econômico do país, como a gente viu no latifúndio por dimensão. Tá bom? Então, aí é apenas uma atividade exploratória, né? Então, ele vai esperar aquele latifúndio, aquela terra, de acordo com a especulação imobiliária. E no momento certo, ele vai ali vender aquela terra a partir dessa especulação imobiliária aí para uma outra atividade, né? Para a construção de casas, ou então comercializar, vender aquelas terras ali para o governo, ou com um outro objetivo. Vamos ver agora a empresa rural. Aí nós temos uma propriedade já de porte médio, né, diferentemente dos latifúndios e dos minifúndios. A gente tem aí atividades que vai produzir matéria-prima, ou seja, que vai ser utilizada ali pela indústria, essa matéria-prima, né, a laranja, a soja, cana-de-açúcar, leite, carne, entre outros, onde a gente vai ver o desenvolvimento dessas atividades, dessa matéria-prima, que vai ser utilizado pela agroindústria, tá bom? Onde essa matéria-prima vai se transformar em um outro produto ali voltado para o mercado consumidor, tá bom? Então, a gente tem aí a empresa rural, então, dentro dessas propriedades. Falando nisso, nessa estrutura fundiária, de como que ficou definido, né, o latifúndio, o minifúndio, a empresa rural, de acordo com aquelas 3 características que nós vimos, né, da fertilidade, do clima, da localização dessas terras, a gente tem a questão da concentração fundiária no Brasil, né? Nós já vimos ali os conflitos de posse pela terra, e aí nós temos a tensão permanente no campo, né, com relação a essa distribuição dessas terras, trabalhadores rurais sem terra, fazendeiros, conflitos que ocorrem entre eles, né? Além também da questão dos conflitos que a gente viu lá no início, relacionados à questão das terras indígenas, tá bom? Que são demarcadas, que são ali propriedades que são demarcadas, mas que muitas das vezes são invadidas e tomadas de forma ilegal. E aí nós temos movimentos sociais de trabalhadores rurais, né, que lutam ali por essa melhor distribuição de terras com relação a essa concentração nas mãos de poucas pessoas, né, e também na defesa dessa reforma agrária. E aí nós temos o principal objetivo, né, que seria uma redistribuição ou uma distribuição também, como a gente pode colocar, mais justa, né, mais igualitária das terras, diminuindo aí a intensa concentração fundiária. E é justamente o que a gente vai observar agora no vídeo, né? O professor Josino, ele vai falar um pouco sobre a questão dessa concentração fundiária no Brasil, a concentração dessas terras nas mãos de poucas pessoas, dos latifundiários, um problema que a gente já observa desde lá as capitanias hereditárias, né? Nessa distribuição de terras. Então, vamos agora assistir. Olá, eu sou o professor Josino Malagueta, do Centro de Mídia de Educação do Amazonas, do componente de Sociologia. Muito bem, vamos falar da questão da concentração fundiária no Brasil, mas é importante que a gente conheça o que é a estrutura fundiária. Ela é a maneira como as propriedades agrárias estão organizadas e distribuídas em um determinado país, isto é, num determinado espaço. Então, para a gente entender e conhecer a estrutura fundiária de um país, é preciso que a gente considere a quantidade, o tamanho e a distribuição social das propriedades rurais que serão analisadas, ou que estão sendo analisadas. E aí a gente vai partir para a questão da concentração fundiária. A concentração fundiária consiste na má distribuição de terra. Claro, né? Quanto maior for a concentração de terra, menor será a quantidade de propriedades de terras num determinado espaço. Não é isso?
Vamos então falar da concentração de terra no Brasil. O Brasil é um dos países onde tem a maior concentração de terra do mundo, né? E essa é uma questão que remonta aí os períodos lá dos primórdios da ocupação do território brasileiro, certo? Só para a gente ter uma ideia, vejam lá, os minifúndios, eles representam 77% do total, né, das propriedades rurais e ocupam apenas 11% do espaço agrário brasileiro, enquanto os latifúndios, que são as grandes propriedades, ocupam 55% da zona rural brasileira, não é isso? E o que também na Amazônia isso está presente. Por exemplo, segundo o IBGE, né, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, de 2006, né, os estabelecimentos com menos de 10 hectares possuem pouco mais de 0,5% de área, enquanto os latifúndios concentram aí, os latifúndios, propriedades com mais de 1.000 hectares, concentram 58% do total dessa área. E isso é ruim porque traz consequências para o país no sentido do conflito no campo, né, das lutas, da violência no campo, a questão da falta do alimento, porque as grandes propriedades elas estão voltadas mais para a exportação do que para a alimentação interna, e quem produz para a alimentação interna são os pequenos proprietários, são as pequenas propriedades. Então isso traz consequências ruins para o nosso país. Muito bem, então o professor Josino pontuou aí, inclusive ele falou sobre essa questão dessa distribuição de terras, né? Essa divisão dos minifúndios e também dos latifúndios. E aí falamos também, dentro desse assunto, né, sobre a reforma agrária, né? A gente viu o conflito pela posse de terras, falamos sobre a questão da concentração fundiária, dessa divisão dessas propriedades rurais, né? E aí nós temos a reforma agrária. Aí a gente pode falar sobre a redistribuição de terras de maneira igualitária, né? Uma mudança que ela tem que ser efetuada pelo Estado, né? Ela fica a cargo do Estado para fazer essa redistribuição, desapropriando aí, por exemplo, grandes fazendas, né? Fazer essa redistribuição de lotes de terras para pequenos agricultores, onde essas terras, muitas das vezes, ela também acaba nem sendo utilizada, né? Que a gente até falou sobre a questão ali de terras que são utilizadas, mais voltados para a especulação imobiliária. E aí a gente tem no mapinha, né, o mapa demonstrando para a gente essa desigualdade dessa distribuição de terras e essa necessidade dessa reforma agrária, né? E aí nós temos imóveis que detêm 25% das maiores áreas privadas do Brasil, né? A gente observa essa concentração na região da Amazônia, observamos também na região centro-oeste, né? No Mato Grosso, entre outras regiões. E aí a gente tem os imóveis que detêm de cinza 25% das menores áreas privadas no Brasil. Então a gente consegue observar e perceber essa concentração de terras e principalmente onde nós temos quais atividades. As atividades em latifúndios, né, voltadas para atividades da pecuária e também atividades da agricultura, né, da soja, do milho, do algodão, entre outros cultivos. E aí nós temos que a terra, gente, ela possui uma função social, né? Então a gente tem ali os pequenos proprietários, as famílias ali querendo ser empregadas, e a gente observa essas atividades nos latifúndios, né? Atividades voltadas para a agroindústria, ou seja, a mecanização do campo, a substituição ali da mão de obra humana. E quando é utilizada, né, a mão de obra, a gente tem ali várias situações de trabalho escravo, né, em muitos lugares. Serve também para a produção de alimentos e matérias-primas, né, que também não deixa de ser uma função social, a geração de emprego aos trabalhadores que estão ali situados no campo, que estão no meio rural, e também a gente tem a dificuldade de promover a reforma agrária, né? São alguns dos pontos, inclusive a questão da função social, o professor Josino colocou ali no vídeo para a gente, né? Que a gente tem aí milhares de pessoas no nosso país, que apesar de grandes terras, de latifúndios,
produzindo ali alimentos todos os dias, mas onde muitas famílias, muitas pessoas estão em situação de rua e que não têm acesso ao alimento, né, ali no seu prato diariamente, não fazem nem 2 refeições por dia, né, que é quando a gente fala sobre a questão da insegurança alimentar, onde muitas famílias estão inseridas nesse problema no território brasileiro, né, que também vai estar associado à questão desses conflitos pela posse de terra, por essa distribuição de forma desigual das terras no território brasileiro, certo? Então foram alguns dos pontos que nós vimos aí para entender um pouco mais dessa concentração fundiária das terras aí no Brasil. Então essa foi a nossa aula e até uma próxima.